Discord. Maravilha! Finalmente, então, depois de 15 minutos, vamos lá. Então, eu vou falar hoje da seção 1... Ops, borracha não. 1.3.6, que são os estados de Bell. Deixa eu só ver minha mão aqui. Vamos pôr esse cara aqui. Vamos apagar esse cara. Então, os estados de Bell. Então, são 4 os estados de Bell, tá? Esses caras são extremamente importantes e realmente a caneta não funciona. São 4 são esses estados. Eles são estados de 2 qubits. Eles são extremamente importantes para fazer computação e informação quântica, certo? Eles recebem até um nome especial, são chamados de E-bit, que é Entangled Bit, que é equivalente ao sendo chamados de Entangled Bit. Tá certo? Então esses estados são o 00 mais 1 sobre raiz de 2. Você tem o 0 menos o 1 sobre raiz de 2. Você tem o 0 mais 0 sobre raiz de 2. E você tem o 0 menos 0 dividido por raiz de 2, tá? Então esses estados eles são ditos maximamente emaranhados. Como a gente vai ver já na sequência, eles são fundamentais também para o teletransporte. Bom, como é que a gente cria esse estado? Então, o algoritmo é capaz de criar os estados de Bell é dado pelo seguinte algoritmo, pelo seguinte protocolo. Então você tem 2 qubits, o X e o Y. Você vem nesse X aqui, você aplica uma operação de Hadamard, que a gente já definiu. Esse segundo aqui ele caminha. Aí você vem aqui e aplica uma operação aqui, que é a nossa operação CNOT. CNOT, certo? E esse cara aqui me resulta num estado beta x y. Então, esse beta x y, eles são os estados basicamente. Então aqui
o x e o y ou é 0 ou é 1, tá certo? Então x, vírgula y é igual ao conjunto de 0 e 1. Ou é um ou outro. Então, se você começar com 0 e 0, o resultado vai ser o 0, 0 mais 1, 1 sobre raiz de 2. Se você começar com o 0, 1, o resultado vai ser o 0, 1 mais 1, 0 sobre raiz de 2. Se você começar com o beta 1, 0, o resultado é o 0, 0 menos 1, 1 sobre raiz de 2. E finalmente, se você começar com o beta 1, 1, isso aqui é igual ao 0, 1 menos 1, 0 sobre raiz de 2. Então a ideia é basicamente essa. Você vai começar com o estado 0, 0, 0, ou 0, 1, ou 1, 0, ou 1. Nesse primeiro qubit você aplica uma operação de Hadamard. Depois, na sequência, você aplica aqui. Deixa eu arrumar esse cara aqui. Você vem aqui e aplica um CNOT. Tá certo? Isso aqui é o meu símbolo de CNOT. E o resultado, então, vai ser aqui um desses 4 estados aqui de baixo aqui, que são os estados maximamente emaranhados. Como eu disse, esses caras são muito importantes na teoria de informação. Eles têm o que é chamado de correlação não local máxima e são fundamentais para a gente desenvolver o teletransporte quântico. Ok? Então, tá aí os estados de Bell, chamados estados de Bell. Com essas definições de estados de Bell, a gente vai então para o teletransporte. A ideia do teletransporte é, como eu disse, eu já disse acho que no começo para vocês, é você tentar pegar um estado que está no laboratório A e transferir esse estado para um laboratório B, tá certo? Você faz isso utilizando algumas operações, você precisa mandar esse um qubit para o outro laboratório, né? E isso conclui ali, de certa maneira, com algum algoritmo especial, o pacote de teletransporte. É importante frisar que não é a partícula que é transferida de um para outro, tá certo? E sim o estado quântico. Mas se você construir o mesmo estado quântico que tinha lá no laboratório C, é como se você tivesse teletransportado a sua partícula. Porque, de fato, a natureza não consegue distinguir. Se você tiver duas partículas com o mesmo estado quântico e eu misturar elas, você ninguém vai conseguir me dizer qual é qual. Elas são indistinguíveis, tá certo? Então é igual ao elétron. O elétron também, você não pode numerar o elétron. Esse aqui é o elétron 1, esse aqui é o elétron 2. É uma partícula fundamental. Se eu misturar aqui, jamais ninguém vai conseguir fazer nenhum tipo de experimento para falar, não, esse era o elétron que você tinha. É a mesma coisa do estado quântico. Esse é o estado quântico que você tinha, não é o outro. Não é, são indistinguíveis. Você não tem como distinguir esses dois estados. Então, como é que funciona o nosso algoritmo, então, de teletransporte? Então, 1.3.7 é o nosso teletransporte quântico. Isso aí é razoavelmente recente. A primeira vez que alguém fez o teletransporte quântico foi em 1997. Então, quase 20 anos, mas pensando em física, né, e em ciência como um todo, não é um resultado muito velho. Eu me lembro exatamente quando apareceu no Jornal Nacional que os caras tinham feito o teletransporte quântico. Teve o William Bonner já estava lá e ele falou exatamente, olha, os caras conseguiram. Obviamente que eles falam de Star Trek e tudo mais, né? Falou em teletransporte, todo mundo pensa em Star Trek, né? No Spock. Mas no fundo a gente só mandou um sistema de 2 níveis, né? Se pensar num ser humano ou mesmo num grão de areia, você tem
moles de níveis ali, né, moléculas, etc., que fazer o teletransporte de um grão de areia já é algo surreal, né, inimaginável para os dias atuais. Né? Então, mas, quem sabe se alguém desenvolver alguma tecnologia mais sofisticada, a gente consiga teletransportar coisas mais consistentes. Hoje em dia, assim, depois desses 20 anos, até já se consegue transportar o estado de um átomo. Então você pega um átomo, uma certa configuração, e você consegue criar um estado longe com a mesma configuração do outro. Então é como se você tivesse teletransportado, de fato, o átomo de um lado para o outro, tá certo? Isso já é possível e é realmente bastante surpreendente, sim, se você pensar em termos técnicos e em termos de laboratório, não é uma coisa muito fácil. Então, muito bem, como é que funciona esse teletransporte? A gente vai desmostrar o algoritmo e vai ver que é possível você, então, teletransportar um estado quântico. Então, ó, suponha um estado psi, que é igual a alfa 0 mais o beta 1. Num laboratório, A. Tá certo? Nosso objetivo e aí começou a falhar. Teletransportar esse estado para o laboratório B. Repare que eu não falo em transportar a partícula nada, eu quero transportar esse estado aqui, ó, esse estado para o laboratório B. Ou seja, no laboratório B eu começo com um estado qualquer e eu quero teletransportar esse estado. Na verdade não é um estado qualquer que eu vou começar em B, é um estado bem definido, mas eu começo ali com uma certa configuração e eu teletransporto esse estado psi, que é um alfa 0 mais beta 1, ou seja, o estado geral de um qubit, e mando ele para esse estado. Então, o algoritmo funciona com um estado maximamente emaranhado compartilhado entre os dois funcione os dois laboratórios. Então a ideia é o seguinte, ó, você tem no laboratório A o seu psi, que é aquele alfa 0 mais beta 1, que está aqui, ó, certo?
Além disso, no laboratório A, você tem um dos qubits aqui que estão emaranhados com o seu outro qubit lá no laboratório B. Então, basicamente, a ideia é o seguinte, ó, começa com esses dois estados aqui, ó, aqui, ó. Aqui também, né? Esse cara aqui também, que está no laboratório A. Então, você vai ter um dos estados emaranhados no laboratório A, além do estado do primeiro qubit, tá certo? Então, é como se tivesse o A e o B, um estado emaranhado compartilhado com o laboratório B, além do seu estado que você tem. Então, é como se o estado emaranhado funcionasse como um canal de comunicação, certo? Um canal de comunicação quântica. Você tem o seu estado aqui, psi, que você quer transformar e mandar ele lá para o laboratório B. Os estados do laboratório B são esses aqui, em laranja aqui. Então, vamos pôr um pouco mais grosso aqui. Ó. Esse aqui é o 0 e o 1 aqui, ó. São os estados que estão lá no laboratório B. E eu quero que esses estados virem o meu estado aqui, psi. Tá certo? Então, você tem um qubit 1 no laboratório A, desses caras aqui, ó. Você tem o qubit 1 está no lab A e o qubit 2 está no lab B. Então, o circuito. Então, um circuito igual a um circuito de computação mesmo, só que é um circuito de computação quântica. Então, você tem 3 qubits, então você vai ter 3 linhas. Você tem o seu estado psi, e você tem aqui embaixo, aqui, ó, compartilhado, o beta 00. O beta 00 é esse estado aqui, né? É esse estado aqui, ó. Tá certo? Esse é meu beta 00. Então, como é que funciona isso aí? Então, você tem os 3 circuitos aqui. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Cada linha do circuito é um qubit, tá certo? Então, a primeira operação que você vai fazer é aqui control not. Então, você vai fazer um control not. Então, nesse estágio aqui, ó, você tem um estado que é o seu psi 0. Uau! Ops. Você tem aqui o seu você tem aqui o seu psi 0. Aqui, inicial, certo? O seu psi 0 é basicamente o estado que a gente tinha ali em cima. É o psi, que é sem fazer nada primeiro, né? O beta e o 00. Tá certo? Aqui. Aí eu venho e aplico um control not aqui. Na hora que eu aplico esse control not, esse estado aqui, ele vira então, ele transforma em alguma outra coisa, ele vai virar um estado psi 1, que a gente já vai fazer essa operação para ver o que ele faz. Aí depois na sequência, você vem aqui e aplica uma operação de Hadamard, que é aquela que a gente já viu também. Depois você vem e mede o qubit 1. Vai fazer uma medida nele. Então, a operação de medida é essa operação aqui, ó, assim que se representa uma medida. Você vai fazer um M1. E também você vem aqui e mede o M2, tá certo? Quando você mede, né, lembre-se que ele vira um estado clássico, então a gente representa o estado clássico com 2 linhas. Esse cara aqui vira um estado clássico, vou pegar 2 linhas aqui também. E esse aqui, veja que até o momento você não tinha feito nada no seu qubit no laboratório B.
Aqui, só para exemplo, só para deixar claro, ó, esses dois qubits estão no lab A. E esse qubit aqui é o do lab B. Certo? E aí, depois que você fizer isso aí, você vem aqui e aplica um X, que é o NOT, né? Só que você põe aqui M2. Eu vou explicar já o que é esse XM2. E aqui você aplica um ZM1. Aqui. E aí o seu resultado aqui, como você vai ver, vai ser o seu estado psi. Vai ser o estado psi, que é o estado que a gente está procurando. Então vamos fazer passo a passo, bem em detalhes, para entender. Porque esse é um algoritmo importante para a gente, porque ele é o mais simples, é fácil de entender, e a gente consegue começar a perceber como é que funciona a ideia de computação quântica. Então a tarefa é a seguinte: eu tenho o estado psi no laboratório A, e eu quero que no final esse estado psi apareça aqui, ó. O mesmo estado psi apareça aqui agora, que é um estado no laboratório B, tá certo? Para isso, como eu já disse, você tem que ter o A e o B tem que compartilhar um estado que é um estado maximamente emaranhado, que é um estado de Bell. Ok? Então vamos ver passo a passo o que acontece no nosso algoritmo. Então, ó, você tem o seu psi 0, que é igual a um psi beta 00. Então isso aí, ó, se você olhar, vamos escrever explicitamente, ó. É basicamente esse estado aqui. Se você fizer as contas e abrir tudo, você vai ter um estado assim. É o psi não é alfa 0 mais beta 1. Ó. Vamos escrever, ó, aqui está o psi. Ó. É alfa 0 mais beta 1. Então, vou fazer distributiva aqui embaixo. Aqui, ó. Então, vou só escrever aqui. Ó. É o alfa 0 mais beta 1. A letra é ruim, mas dá para entender, né? Dá para acompanhar? Dá, né? Então, ó, você tem o alfa 0 mais o beta 1. Então, eu vou fazer distributiva aqui. Ó. Então, esse estado vai ficar 1 sobre raiz de 2. Esse 1 sobre raiz de 2 é do beta 00. Vai ficar alfa 0. E aqui aparece o estado 00 mais 1, 1. E aqui você vai ter mais o beta 1 0, 0 mais 1, 1. Tá certo? Simplesmente fazer distributiva. É o alfa 0 que multiplica o 00 mais o 1, que é o beta 0, né? Sobre raiz de 2, sobre raiz de 2 eu pus em evidência aqui. Esse cara aqui está em evidência aqui, ó. Tá certo? E beta 1 que multiplica o 00 mais o 1, 1. Esse é o primeiro passo. Aí eu venho e aplico o meu control not. O meu control not, então, vai dar origem ao meu estado, então... Ops, apaguei ele. Vou voltar aqui. Vai dar origem ao meu estado psi 1. Então, ó, o primeiro qubit do A aqui, que é o psi, ele é o de controle e o segundo é o alfa, tá certo? Então, ó, se o primeiro é 0, ele não faz nada nesse cara aqui, tá certo? Só que se ele é 1, ele vai inverter o estado do alvo. O estado do alvo, aqui no caso, é o segundo qubit, que é esse qubit aqui e esse qubit aqui, tá certo? Então ele vai trocar esse qubit. Então, se a gente aplicar o control not, o meu estado psi 1
ele vai ficar igual, então, a 1 sobre raiz de 2 ainda, que não fez nada. Um sobre raiz de 2, e aí entra aqui. Esse primeiro não faz nada porque o primeiro qubit é 0. Então fica alfa 0, e aqui continua como estava. 0, 0, mais 1, 1. Certo? Fica exatamente como estava o primeiro cara. Agora o segundo muda, vai ficar mais beta. Ops. Beta. Só baixar aqui para a gente poder acompanhar. E o segundo qubit vira. Então vai ficar. Ok? Cancelar. Beta 1. E aí inverte o primeiro qubit. Então vai ficar aqui, ó. 1, 0. Mais 0, 1. Tá certo? Então essa é a operação, essa operação aqui, ó. A primeira operação aqui, que é essa aqui, ó. Tá certo? Eu apliquei e o resultado é o meu psi1 aqui, ó. Que é o que aparece aqui, que é o meu psi1. Na sequência, eu vou aplicar o Hadamard. O Hadamard, se você se lembra, ele leva o 0 no 0 mais 1 e o 1 no 0 menos 1. Tá certo? Dividido por raiz de 2. Então, só para a gente deixar claro aqui, ó, o Hadamard aplicado em 0 leva o estado que merda. Leva o estado no 0 mais 1 sobre raiz de 2. E o Hadamard aplicado no 1 agora está falando demais. Leva no estado 0 menos 1 sobre raiz de 2. Tá certo? É isso que o Hadamard faz. Eu tenho que aplicar o Hadamard no meu primeiro qubit aqui também, né? Ó, se você olhar aqui, ó, ele está aplicado no primeiro qubit, ou seja, ele está aplicado aqui nesse cara aqui e nesse cara aqui. Tá certo? Então o que é 0 aqui vai ficar 0 mais 1 e o que é 1 vai ficar 0 menos 1. Então aqui vai ficar o seguinte, então o meu psi2, que é o estado depois que eu aplicar o Hadamard, então como aparece o raiz de 2 aqui também, ó, tá vendo? Então aqui fica a raiz de 2 ao quadrado, então vai ficar 1 meio, aí o que era 0 fica 0 mais 1, então vai ficar alfa 0 mais 1, e aqui então agora entra 0, 0 mais 1, 1, mais 1 beta, aí o que era 0, o que era 1, desculpa, fica então
0, menos 1. E aqui continua agora o estado 1, 0, mais 0, 1. Tá certo? Esse é o meu estado, então, psi2, que é o estado que aparece aqui logo depois do meu Hadamard. Então, meu psi2, ele estaria aqui, ó. Aqui eu tenho meu psi2. Muito bem, essas são as operações lógicas. Aí depois tem que fazer as medidas. Mas antes de fazer a medida, eu vou só reescrever esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Esse cara aqui, ó. De uma maneira diferente. Só vou rearranjar as coisas, tá certo? Então, rearranjando os termos, em psi2. Então, eu só vou reescrever, certo? Vai ser o mesmo estado. Só que agora eu vou distribuir de uma forma diferente. Então, se vocês se atentarem, vocês vão ver que você pode escrever o psi2 da seguinte maneira, ó. Ele pode ser escrito como sendo 1/2, que é 1/2 que tem ali. Agora eu vou pôr, ó, o seguinte, ó. Vou escrever ele como sendo 0, 0. Então, onde tem 0, 0? Ó, aqui, ó, se você olhar, aqui tem 0, 0 e aqui vai aparecer o 0, 0. Tá vendo? Ó, 0 desse e 0 desse. Então vai ficar 0, 0. E aqui também, ó, você tem aqui, ó, um 0 aqui e um 0 aqui. Então, esse cara aí, se você prestar atenção, ele pode ser escrito assim, ó. Alfa 0 mais beta 1. Só rearranjei. Fiz toda a distributiva e agora estou escrevendo, colocando em evidência o 0, 0. Aí eu posso colocar em evidência o 0, 1. 0, 1. E eu vou colocar aqui, ó. Se você prestar atenção, vai aparecer o estado alfa 1 mais beta 0. Aí depois eu vou colocar aqui em evidência, ó, o 1, 0. Quando você colocar isso aqui, vai aparecer aqui, ó, o alfa 0 menos o beta 1. E finalmente o 1, 1, 1 vai ficar aqui o alfa 1 menos o beta 0. Vocês entenderam se rearranjar as coisas? Simplesmente estou reescrevendo as coisas de uma maneira diferente. Ó. Só isso. Ó. Se você prestar atenção aqui, ó, você tem o seguinte, ó. 0, 0, e aí fica o alfa que multiplica esse 0, certo? Você tem aqui, ó, o 0 e o beta que multiplica esse 1. Porque o beta é um escalar, ele pode atravessar qualquer coisa, né? Então vai ficar, ó, o 0, 0, aí fica o alfa 0, ou seja, eu vou ter o estado 0, 0, 0 com alfa, ó. 0, 0, 0 com alfa, tá aqui. E eu vou ter o estado 0, 0, 1 com beta. 0, 0, 1 com beta. Tudo positivo. Depois eu vou ter o estado 0, 1, 1 com alfa. 0, 1, 1 com alfa. E eu tenho o estado 0, 1, 0 com beta. 0, 1, 0 com beta. Tudo positivo, por enquanto. Aí depois eu vou ter o estado 1, 0, 0 com alfa.
1, 0, 0, um alfa. Depois eu tenho o estado 1, 0, 1, menos beta. 1, 0, 1, com menos beta. E, finalmente, 1, 1, 1 com alfa. 1, 1, 1 com alfa. E o 1, 1, 0 com menos beta. 1, 1, 0 com menos beta. Certo? Só rearranjei e escrevi os bits agora de uma maneira diferente. Por que isso é importante? Porque agora fica claro como é que o teletransporte funciona. Se você se atentar, agora tem duas medidas. Uma medida no primeiro qubit e uma medida no segundo. Tá certo? Então eu vou medir o primeiro qubit e vou aplicar, dependendo do resultado, uma operação sigma z. Tá certo? Então, vamos lá ver. Então, assim feito, assim, vírgula, feito isso, Alice mede seus 2 qubits. E os estados do laboratório B, B fica, então, condicionado à sua medida. Então, a Alice vai medir. A Alice pode dar 0 ou pode dar 1, tá certo? No cada um dos qubits. Então vamos supor, se a Alice mede se ela medir então o 0, 0, 0, 0, então tá aqui, o 0, 0 significa que ela mediu esse cara aqui, tá vendo? Mediu o primeiro qubit. Ela mediu e deu 0, 0. Então o resultado do Bob, que é do laboratório B, vai ser alfa 0 mais beta 1. Se ela por acaso mediu o 0 e o 1, que tem uma probabilidade de medir cada um deles, né? É 1/4 na realidade. A probabilidade é esse número aqui, ao quadrado. Então ela tem 1/4 de medir 0, 0, 1/4 de medir 0, 1. Se ela medir 0, 1, ela vai aparecer no Bob, ou no laboratório B, vai aparecer o estado alfa 1 mais beta 0. Se por acaso ela medir o estado 1, 0, no Bob vai aparecer o alfa 0 menos beta 1. E se por acaso ela medir o estado 1, 1, no estado do Bob vai aparecer alfa 1 menos o beta 0. Então veja, o estado que a gente queria transportar é esse estado aqui, não? Era um psi, que era igual a alfa 0 mais beta 1. É esse estado que tinha que aparecer no laboratório do Bob. Então se ela medir 0, 0, aí beleza, aí apareceu no estado do Bob exatamente o estado que devia aparecer, tá certo? Só que se ela medir por acaso 0, 1, ela precisa fazer uma operação aqui, no estado do Bob, Ela precisa pegar, e o que ela precisa fazer? Aplicar um Ctrl X, um NOT, né, para fazer o 1 virar 0 e o 0 virar 1, para ele virar o estado que deveria ser. Então, se ela medir 1, 0, ela tem que aplicar um Z, tá vendo? Ela tem que trocar esse sinal aqui,
esse sinal aqui para ele ficar positivo. Então ela tem que aplicar o Z. E se por acaso ela medir 1 e 1, aí ela tem que fazer as duas coisas. Ela tem que aplicar o Z para trocar esse sinal e o NOT para inverter esse por esse cara aqui. Tá certo? Por isso que tem essas operações aqui, ó, que é o x elevado a m2 e o z elevado a m1. O que é isso, x elevado a m2? Então, a operação que ele escreve lá depois no final é x elevado a m2 e z elevado a m1. O que é isso? Ó? Se ela medir 0 e 0, fica x elevado a 0 é identidade. E o z elevado a 0 é identidade. Ou seja, não faz nada, já tem o estado certinho aqui. Está pronto aqui o meu estado que eu deveria teletransportar. Tá vendo? Se ela mediu 0, 0. Se ela mediu 0, 1, o z é o m1, tá certo? Então não aplico o z, porque fica z elevado a 0. Mas aplico o x. Se ela aplicar o x, esse estado aqui vira o 0, 1 também. Se ela medir 1 e o 0, ela não aplica o x, porque fica x elevado a 0, a m2 é o valor da segunda medida. É basicamente esse cara aqui, ó. Esse cara aqui seria o meu m1 e esse cara aqui o meu m2, que é a resposta. Então, se ela medir o m1 1 e o m2 0, ela vai aplicar só o z, tá certo? Porque o x fica x elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1, não vai aplicar. Aí se ela aplicar o z, ela transforma esse cara de novo no psi. E se ela medir 1 e 1, ela tem que aplicar os dois, tanto o x quanto o z. Então esse algoritmo aqui, ó, do jeito que ele está aqui, ele faz exatamente a função do teletransporte. Tá certo? Tá claro como é que funciona? Ou não? Sim. Agora veja que tem um fator importante. Ó. A Alice, ela mede... Por que esse teletransporte não acontece numa velocidade da luz? Porque a Alice mede... A Alice tem que ligar para o Bob e falar, olha, eu medi o 0 aqui no primeiro qubit e o 1 no segundo qubit. Aí ele fala, então beleza. Aí ele vai lá e faz as manipulações no laboratório dele. São operações locais, tá vendo? O X e o Z são operações locais no laboratório dele. E com essa operação é que ele consegue, então, transformar o seu estado no estado que ela precisa. Então ele precisa da informação da Alice para ele poder fazer as operações dele. Então precisa de uma comunicação clássica. E essa comunicação clássica está limitada à velocidade da luz. Não tem como. Então, a informação, teletransporte não acontece mais rápido do que a velocidade da luz. Nada na natureza acontece mais rápido. Por isso que está limitado. Porque o Bob ele nunca sabe o que a Alice vai medir lá. Ela tem 1/4 de chance de medir cada uma das coisas. O 0, 1, 1, 0 ou 1. Mas ela, feita a medida, ela liga para ele, ele vai lá, faz as operações no laboratório dele lá, e aí o resultado dele, ele consegue transformar esse estado num estado que era o psi da Alice. Tá claro como é que funciona? Vocês conseguiriam reproduzir esse algoritmo aí? A ideia para você aprender esse cara aqui é você tentar fazer isso aqui, por exemplo, no MATLAB. Vai lá e começa com esses estados, define os estados, aplica uma operação, aplica outra, aplica o Hadamard, aí você vai vendo o estado. Aí você aplica uma operação de colapso no estado 1, aplica uma operação de colapso no estado 2 e vê o que acontece. Para você colapsar o estado, por exemplo, no 1, vamos dizer que você queira forçar ele dar 0. Você vai aplicar essa operação aqui, ó. É isso aqui, ó. 0. É um estado... É um psi, né? Você vai aplicar essa operação aqui, ó. Oh, merda. Você vai aplicar esse cara aqui. Tensorial. Identidade. Tensorial. Identidade.
Esse cara aqui, você força o primeiro que o bit dá 0. Então, porque sempre que der 1, vai dar 0. Isso aqui seria medida no primeiro que o bit. Ops. Não, pra frente. Esse cara ele copiou de algum lugar? De onde ele tirou esse cara? Danado. Infelizmente não vai dar, minha luz virtual não vai funcionar. Dá muito pau. Isso aqui é medida no primeiro qubit. Nossa. Igual a 0. Se você quiser medir o segundo qubit, você vai fazer identidade tensorial 0, 0, tensorial identidade. Só se multiplicar esse estado aqui, que você vai entrar o psi aqui, ó. Então, se você fizer isso aqui, você força a medida no segundo. Ela vai piorando, cara, essa merda que parece que ela funciona no começo. Agora tá completamente... não funciona mais. Igual a 0. Aí se você quiser fazer uma medida em 1, é só trocar esse 1 aqui, esse 0 aqui por 1, esse 0 aqui por 1. Se eu quiser fazer um 0, 1, então eu vou aplicar essa, e depois essa aqui, trocando o 0 pelo 1. Então o que eu preciso falar, o que eu preciso que vocês tentar aí é fazer essas coisas, tá? Ou no MATLAB, ou qualquer programa. Mas é bom para tentar enxergar como é que isso aí funciona. Ok? Quando você mede os estados no laboratório A, ele vai virar ou 00, ou 01, ou 10 ou 1, tá vendo? Eles vão virar esses estados aqui, ó. Quando você medir, ele vai colapsar em um desses estados. Então os dois ficam sendo clássicos. Hã? Isso, os dois primeiros ficam clássicos. Senão estaria clonando o estado, exatamente. Quando você mede, você destrói o estado em A e cria o estado lá no B, lá no laboratório B. Essa é uma observação extremamente importante. Os dois ficam clássicos, no A e no B. Os dois do A. Os dois do A viram bit clássicos e o do C lá instantaneamente vira um estado quântico. Só que não vira, a não ser que você meça 0 e 0, o estado que tinha em A. Ele vira um outro estado. Se ele medir 0 e 1, ele vai ter que fazer uma operação lá no laboratório dele local, mas ele consegue fazer ela virar o estado da Alice. Replicar o resultado clássico. Hã? Se fosse, no caso, ele conseguiria fazer lá também, tá? Replicar o mesmo resultado clássico de B. Como assim replicar? É porque ele comunica lá com a Alice. A Alice comunica com o Bob, fala pra ele, ó, medir 0, 0. Aí ele vai fazer o ajuste, Z ou X. Isso, Z ou X, ou os dois. E aí o estado dele vai virar um estado quântico, que era o estado que a Alice tinha inicialmente no laboratório dela. Certo. O estado dele vai virar o alfa 0 mais o beta 1. É isso que vai virar. O estado dele final vai ser alfa 0 mais beta 1, que é o estado que o Alice tinha inicialmente lá no laboratório dela. E se ele for pegar aquilo que destrói físico, quando ele for medir, vai vir o clássico e... Aí vai virar ou 0 ou 1 também. Não dá o problema da não clonagem. Não, da não clonagem não. Ele nunca vai clonar o estado quântico não vai ser clonado. Ele pode clonar um estado clássico, ou 0 ou 1, aí tudo bem. Mas o estado quântico, o psi 0 mais o beta 1, ele não vai conseguir clonar. Nunca vai. Transportou para B,
o A destrói. Então, Star Trek funciona, né? O cara desaparece em um lugar e aparece em outro lugar lá, e maravilha. Sem problema nenhum. Mas não acontece os dois ao mesmo tempo. Esse algoritmo é bastante importante e intuitivo para a gente tirar as informações. Os algoritmos começam daí. Mas a ideia, basicamente, todos os algoritmos vai ser isso. Você tem uma sequência, vai lá, aplica uma operação, faz uma rotação, aplica outra operação, Ctrl Node. Igual ao algoritmo clássico, né? Clássico também é assim, não sei como é que se representa os algoritmos. Não é provavelmente por essas linhas, acho não. Não, aí é mais nível de hardware, né? Que a gente fala que é digital, né? Entendi. Mas aí é por linhas também, é isso? Cada linha é um qubit? Se for circuitos digitais, sim, aí tem porta-índice. Entendi. Isso aqui é um típico, então, circuito Tá ali mais para circuitos digitais. para o circuito digital. Que é do circuito integrado, por exemplo. Entendi. Entendi. Sei, né? Aqui os nossos circuitos são todos assim. Todos os circuitos nossos são baseados em circuitos digitais. O algoritmo do Shor lá que fatora também é um algoritmo mais complicado, parrudo, mas você vai enxergar ele de uma maneira da mesma maneira que está aí. Outros algoritmos que a gente vai fazer também, tudo nesse mesmo esqueminha. Aí o que a gente tem que fazer é simplesmente reproduzir. Alguns são mais complicados, a gente vai fazer umas contas, vamos ver que não é tão trivial. Esse aqui é o mais simples possível, não tem nada mais simples do que esse cara aí. Ok? Muito bem. Mas um outro tópico que eu queria falar ainda é o paralelismo quântico, tá? Então, o outro tópico, vamos tentar ainda usar a caneta aqui. Ops. Que é o 1.4.2, que é o Quantum Paralelismo. Ops. Paralelismo. Que é o paralelismo quântico. Então, o que isso quer dizer? Isso aqui é um grande, vamos dizer, trunfo também da computação quântica. Além de você conseguir fazer operações especiais usando estados emaranhados, o paralelismo quântico é algo extremamente importante. O que é esse paralelismo? O paralelismo quântico ele permite os computadores quânticos resolver uma função f de x para muitos valores diferentes de x simultaneamente. Esse é o grande trunfo do negócio. Ou seja, você tem uma função, você quer resolver, com uma única operação você consegue pegar o f de x para uma gama de x, de uma vez só. Então vamos ver como é que funciona. Então uma maneira de exemplificar é considerar a operação unitária que transforma
esse estado, um estado x, y, e ele vai fazer um estado que é x, y mais módulo 2, lembra aquele que é 0, 0 dá 0, 0, 1 dá 1, 1, 0 dá 1 e 1 mais 1 dá 0, certo? Chamado soma módulo 2. F de x. Então, operação unitária que faz isso aí, certo? Então, basicamente, assim, o f, que é a operação unitária de x, y, se aplica essa operação, uma matriz, tá certo? Ele vai transformar esse estado no estado x, y mais f de x. Eu nem sei quem é f de x, tá aqui, é um f de x qualquer. Onde o mais aqui, ó, é a soma módulo 2. Tá certo? Então, se pensarmos em exemplos concretos, vejamos o do F. O de F é uma operação unitária, certo? Atuando nos elementos da base Então, ó, o F aplicado em 0, 0 vai me dar 0 e aqui 0 mais f de 0. O F atuando no 1, 0 vai me dar 1, vírgula 0 mais f de 1. O F atuando no 1, 0 vai me dar 1, vírgula 0 mais f de 1. E, finalmente, o F atuando no estado 1, 1 vai me dar 1, 1 mais f de 1. Tá certo? Então, visto isso, como atua o de F numa combinação linear? Como é que ele numa combinação linear? Então, seja um psi agora, o meu estado psi igual a 1 meio, e eu tenho aqui o estado 0, 0 mais 0, 1 mais 1, 0 mais 1, 1. Estado quântico aí, qualquer, base, com a soma de todos os elementos da base, né? Uma superposição de todos os elementos da base. Então, seja estado, qual
o resultado de U de F aplicado em psi. Como é que fica? Então, o que acontece é que o F atua em todos os elementos simultaneamente. Todos eles. Quando você aplicou ela nesse psi, ele vai atuar em todos simultaneamente. Então, o seu UF aplicado em psi é igual a UF aplicado em 0, 0 mais 0, 1 mais 1, 0 mais 1, 1 aqui no meio. Isso aqui é igual a UF aplicado no 0, 0 aqui dividido por 2 mais UF aplicado no 0, 1 dividido por 2 mais UF aplicado no 1, 0 dividido por 2 mais UF aplicado no 1, 1 dividido por 2. Então ela vai fazer essas operações simultaneamente. E ela consegue, então, apresentar a soma dos resultados, todos, calcular todos simultaneamente. Note que é importante aqui frisar que você não tem acesso às respostas, tá certo? Para você ter acesso às respostas, você tem que mensurar. No entanto, esse paralelismo, no percorrer do algoritmo, ele vai te trazer vantagens. Então, às vezes, apesar de você não ter acesso a essa medida, você pode utilizar desse resultado aí para poder fazer uma computação quântica mais rápida. Tá certo? Então, isso aí é o nosso paralelismo quântico. Toda operação unitária vai aplicar... toda operação quântica, quando você aplica, ela aplica exatamente como aqui, ó. Todos ao mesmo tempo. Nesse, todos os elementos da base simultaneamente. Certo? É isso que é chamado, então, de paralelismo quântico. Paralelismo quântico. E foi baseado nessas ideias aí que surgiram, basicamente, os primeiros algoritmos. Então, o primeiro algoritmo, de fato, que a gente vai ver é o 1.4.3, é chamado algoritmo de Deutsch. Então, é Deutsch algoritmo. É um algoritmo bastante simples para resolver uma tarefa mais simples ainda. Então, a ideia do algoritmo é o seguinte. A ideia do algoritmo de Deutsch, esse foi o primeiro algoritmo quântico mesmo que fazia uma tarefinha simples. É calcular f de 0 mais f de 1 com uma única medida. Classicamente, duas medidas seriam necessárias.
certo? Então, mas se tem uma função, você entra f de 0, pode dar 0 ou 1, certo? Diga aí. Não, a ideia do algoritmo de Dodge É calcular f de 0 mais f de 1 com uma única medida. Com uma única medida. Classicamente, duas medidas são necessárias. Então, ó, eu tenho uma função que ela entra ao 0 ou 1 e ela me retorna ao 0 ou 1. Certo? Então, pode ser que seja f de 0 dá 0, pode ser que f de 0 dê 1. E o f de 1 também. Posso entrar o f de 1, ela pode me dar como resposta 1 ou como resposta 0. Depende da minha função, eu não sei qual é. Eu quero calcular aquela soma módulo 2. Classicamente, tem que fazer o quê? Calcular o f de 0 e ver a conta. É 0 ou 1? Ah, é 0. Beleza. Vou lá, f de 1. É 0 ou 1? Ah, é 1. Com as duas contas eu vou lá e tenho a resposta. Então, necessariamente, tem que fazer duas medidas. Tem que calcular o f de 0 e o f de 1. Calculando o f de 0 e o f de 1, eu vou lá e faço a soma módulo 2. Não tem como você fazer isso aí classicamente com uma única medida. Pum, vai lá e meça uma vez. Tem que medir tanto o f de 0 como o f de 1. Veja que o objetivo não é calcular f de 0 mais f de 1, é calcular f de 0 mais f de 1. Certo? É isso que o algoritmo vai fazer. Ele nem vai saber quanto vale f de 0, nem vai saber quanto vale f de 1. Mas ele vai te dar a resposta. f de 0 mais f de 1 vai a tanto, com uma única medida. Classicamente, mesmo que se você queira, você não vai conseguir fazer isso. Você vai ter que medir o f de 0 e o f de 1. Tá certo? Então, como é que funciona isso aí? Então, ó, primeiramente, vamos estudar uma operação lógica de 2 qubits dada por a seguinte operação. É uma caixa preta. São 2 qubits, você entra aqui x, y, se aplica essa operação UF aqui, e a resposta dela aqui é x, e a resposta desse cara aqui é y mais f. Nossa, tá ruim, tá apertado. Vou escrever aqui fora. Y mais f de x. Certo? E aqui é x. Certo? Essa operação faz isso. Você entra com x, y, o x continua x e o y vira y mais f de x, soma módulo 2. Tá certo? Então, isso vai depender do f de x, né? O f de x pode dar, se for f de 0 for 0, dá uma coisa, se for f de 0... Então, dependendo do resultado do f de x, vai te dar um resultado diferente. O estado inicial de y é 0 menos 1. Assim, é 0 mais 1 dividido por raiz de 2. Né? Assim, qual o resultado da operação lógica acima em função de x e f de x. Tá certo? Então, qual é o resultado em função de x e de f de x? Tá claro a pergunta? Dependendo do x, dependendo do que o f de x faz, você vai ter uma resposta ou outra, certo? Pode ser aqui, ó. A gente vai ver. Vejamos.
Então, vejamos. Então, a gente tem aqui x e aqui a gente tem 0 menos 1 sobre raiz de 2. Tá certo? Essa é a entrada. Então, caso 1. F de 0 igual a 0 e F de 1 igual a 0. Tá certo? Só peguei uma função que dá isso. Não sei qual é a função. É isso aí. F de 0 igual a 0 e F de 1 igual a 0. Então, para x igual a 0. Então, peguei, dei o x e dei o resultado das f's, certo? Vou ver o que acontece agora. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 0 menos 1 sobre raiz de 2. Isso aqui vai me dar igual. Ops. Então, vai dar o seguinte, ó, vai dar. Quando aplicar a operação lógica, vai ficar 0. E aqui vai aparecer 0 mais o f de 0, não é isso? Não é f de x que aparece? O x é 0, então mais f de 0. Menos o 0, que é o estado do x, não é isso? E aqui aparece o y mais f de 0. Isso aqui, 1 sobre raiz de 2. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Estou aplicando exatamente isso aqui, ó. O que é 0, aqui, ó, estou entrando 0, e aqui, ó, quando for 0, fica 0, 0 mais f de 0. Quando é 1, é 1 mais 1 é 0 f de 1. E também você tem o que aqui, ó, 0, 0. Tá vendo? O estado 0, 0 fica 0 mais f de 0. Isso aqui, se você prestar atenção, nada mais é do que x barra y, y mais f de x. É isso, exatamente isso, ó, tá vendo? 0, aqui entra 0, aí depois o y é 0 no primeiro caso, tá vendo aqui, ó? É 0 no primeiro caso, vai ficar 0 aqui, ó. Mais o f do x, como o x era 0, mais o f do 0. Certo? E o segundo é 0 e 1. O y vale 1, então fica 0 mais 0, o 1, né, que é o y aqui, mais f de x, que é 0. Tá claro? Tá acompanhando? Então, esse é o resultado para o negócio. E se a gente tiver essas regras aqui, ó, o que a gente vai ter? 0 mais f de 0. O f de 0 vale quanto? 0, não é isso? Tá aqui, ó, pelas regras que eu impus aqui em cima, aqui, ó. Tá certo? Então, o resultado desse cara aqui vai ser 0, 0, menos 0, 1, dividido por raiz de 2. Porque vai ficar, ó, 0, depois 0 mais 0, que dá 0 também. Menos aqui, aí depois fica 0, e aqui fica 1 mais 0. 1 mais 0 é 1.
Então parece 1 aqui, ó. Certo? Então o resultado, se para essa situação aqui, onde o x igual a 0 e o f de 0 vale 0 e f de 1 vale 1, o resultado é esse resultado aqui. Caso 2. F de 0 igual a 1 e f de 1 igual a 1. Tá certo? Beleza? Vou acompanhando, é meio longo, mas passo a passo, né? Isso aí é matemática assim mesmo. No fundo, isso é computação também, né? Então, vamos lá. Então, de novo, o meu estado aqui, ó, é 0, 0 menos 1 sobre raiz de 2. Aí o resultado vai ser o seguinte, vamos lá de novo, ó, vai ficar 0 e aqui fica 0 mais f de 0 menos 0, 1 mais f de 0. Então aqui eu estou pegando para x igual a 0, certo? Supondo que x é 0. 1 sobre raiz de 2 aqui. O resultado, se você fizer a conta aí, você vai ver agora, seguindo essa regra, vai ficar 0. Aí fica aqui, ó, 0 mais 1, tá certo? Agora é 1. Agora o f de 0 vale 1, tá certo? Dá então 0, 1. Menos, aqui ó, 0, aí dá 1 mais 1. 1 mais 1 é 0. Menos 0, 0 sobre raiz de 2. Isso aqui nada mais é, então, do que menos 1, 0, 0, menos 0, 1, sobre raiz de 2. Agora, para x igual a 1. Vamos lá de novo. Ó. Aqui eu esqueci de fazer esse caso aqui de cima, aqui, ó. Esse caso 1. Esse caso aqui, ó. Para x igual a 1. Se você fizer isso para x igual a 1, seguindo essas regras aqui, ó, o resultado vai ser 1, 0, menos 1, 1, dividido por raiz de 2. Isso aqui é para x igual a 1. Isso aqui é para x igual a 0. Opa, aqui é 0, 0. Tá faltando um 0 aqui. 0, 0. Ah, desculpa, não é 0, 0 não. Peraí, deixa eu apagar, Aqui dá 1, 0.
estão conseguindo me acompanhar? Não? Tá complicado? É que tem que refazer, não adianta você baixar, tem que chegar lá depois e refazer. Se não refizer, não vai adiantar. Mas não tem problema, vocês vão apresentar esse algoritmo para mim na lousa também, então vocês vão ter que refazer. E aí quando você refazer, o importante é você entender, falar, bom, eu consigo reproduzir isso aqui mais para frente, beleza. Então vamos lá. Agora, ó, a mesma coisa para o x igual a 1. Então eu vou ter aqui, ó, 1, 0 menos 1 sobre raiz de 2. Seguindo novamente, ó, essa ideia agora. Agora a gente trocou, né? Então o que eu vou ter aqui? De novo. Eu vou ter 1, 0 mais f de 0. Opa, não, errei, f de 1. Não, porque o x é 1, né? Menos 1 mais f de 1. Isso aqui multiplicado por raiz de 2. Então o resultado vai ser 1. Por quê? Porque 0f de 1, ó, ele vale 1. Fica 0 mais 1 dá 1. Então dá 1 menos 1. Aí o f de 1 vale 1, fica 1 mais 1 dá 0. Mais 1, 0 sobre raiz de 2. E isso aqui pode ser escrito como sendo menos 1 que multiplica 1, 0 menos 1, 1. Dividido por raiz de 2. Então aqui a gente tem as outras duas respostas. Vamos sublinhar aqui, ó. Tem essa resposta se o x for 0. E tem essa resposta se o x for 1. Tá certo? Isso para essa condição aqui dos f de x. Para as outras condições do f de x, a gente tem dois casos. A gente tem para x igual a 0, isso aqui. E para x igual a 1, isso aqui. E isso seguindo essa condição aqui. Tá claro? Então, tem essa condição. Para x igual a 0, tenho isso aqui. E para x igual a 1, tenho isso aqui. Como resposta. E para essa condição aqui, para x igual a 0, eu tenho essa resposta aqui. E para x igual a 1, tenho essa resposta aqui. Feito? Então, agora se a gente prestar atenção, ó, se nos atentarmos, vemos que, então, ó, U de F, que é a operação que eu aplico. Certo. Só, ali no para x de 1, o resultado final ali é menos 1 multiplicado por menos ali dentro do... É, porque o resultado não era 1 menos 1, 0? Ah, tá certo. Aí eu pus o menos 1 em evidência e troquei o sinal lá de dentro. Tá certo. Tá claro?
Eu fiz isso para quê? Para que ele fique igual ao de cima, tá vendo? O de cima, ó, também era 1, 0, menos 1, 1, tá vendo? Ó? Aqui na esquerda, ó. E o de baixo também. Ó. Agora eu deixei ele como 1, 0, menos 1. Só que um aparece menos 1 e o outro não. E aqui também, ó. Aqui era 0, 0, menos 0, 1. Aqui também é 0, 0, menos 0, 1, só que aparece o menos 1 ali na frente agora. Só isso. Ou seja, se o f de 0 for igual a 1 e o f de 1 for igual a 1, aparece o menos 1 na frente. Se o f de 0 for igual a 0 e o f de 1 é igual a 0, não aparece esse menos 1 na frente. Tá certo? Então, basicamente, por isso que agora a gente pode escrever esse cara da seguinte maneira. Ó. U de f de x aplicado em 0 menos 1 sobre raiz de 2 é igual... é igual a menos 1 elevado a f de x, zero menos 1 sobre raiz de 2. Então, todos eles ficam condensados nessa mesma expressão aqui, ó. Tá vendo? Porque se o f de x for 1, se o f de x, o f de 0 e o f de 1 for 1, aparece menos 1 na frente, tá certo? Vê se vocês me entendem. Ó, vamos pegar o x igual a 0 e o f de x igual a 0 também. Quanto é menos 1 elevado a 0? Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então esse menos 1 desaparece e fica aqui 0, 0 menos 0, 1, certo? Tá vendo? Se você colocar f de x igual a 0 e x igual a 0, ó, fica 0, 0 menos 0, 1, que é o resultado. Se você colocar o x igual a 1 e o f de x igual a 1, vai ficar menos 1, 0 menos 1, que também é a resposta. Então, qualquer uma das combinações que a gente fez aqui, ó, essas 4, ela pode ser condensada nessa única forma aqui. Vocês conseguem perceber, não? Ela pode ser escrita assim. Muito bem. Então, esse é o resultado da minha operação U de F. Só ver aqui para onde vai. Muito bem. Então agora, ó, dito isso aí, feito essa descoberta aí, agora definamos. Tudo isso é para descobrir se quanto vale f de 0 mais f de 1, tá certo? Agora definamos um estado psi1 que é igual a 0 mais 1 sobre raiz de 2 e 0 menos 1 sobre raiz de 2. E calculemos U de F aplicado em psi1. Então, ó, psi1 ele pode ser escrito da seguinte maneira. Ó. O psi1 nada mais é do que 0 sobre raiz de 2 aplicado
no 0 menos 1 sobre raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2 aplicado no 0, multiplicando 0 menos 1 sobre raiz de 2. Só fiz a distributiva aqui, tá certo? É esse vezes esse, mais esse vezes esse. Tá certo? Só fiz a minha distributiva aí. Agora, olhando o nosso U de F aplicado em Psi1, ele vale menos 1 elevado a F de 0 sobre raiz de 2, aliás, 0 sobre 2, que multiplica 0 menos 1 mais menos 1 F de 1 1 sobre raiz de 2, 1 sobre 2 0 menos 1. Certo? Só apliquei a nossa operação lógica aqui, ó. Só apliquei esse cara aqui, ó. Tá vendo? Ó? Se é 0, fica menos 1 elevado a 0. Se é 1, fica menos 1 elevado a 1. Tá certo? Então, ó, se é 0, fica elevado a f de 0. Ó. Se é 1, fica elevado a f de 1. O menos 1 ali. Claro? Só apliquei a operação de Hadamard. Agora, se f de 0 for igual ao f de 1, temos... Então, ó, se o f de 0 for igual ao f de 1, então eu posso pegar e escrever isso aqui, ó. U de f de Psi1 é igual. Não é igual? Então eu posso colocar em evidência. Vai ficar menos 1 elevado a f de 0, ou f de 1, porque eles são iguais, certo? Que multiplica 0 mais 1 sobre raiz de 2, 0 menos 1 sobre raiz de 2. Tá certo? E isso aqui vai ser igual, então, dependendo do sinal do f de 0, vai ser igual a mais ou menos, né? Dependendo se for f de 0 for 1 ou 2, tá certo? É, ou 1 ou 0, vai ficar mais ou menos 0 mais 1 sobre raiz de 2, 0 menos 1 sobre raiz de 2, que eu vou chamar aqui de Psi2. Tá claro? Tá acompanhando ou não? Agora o que a gente vai fazer? Agora eu aplico um Hadamard no primeiro qubit. Então o Hadamard, se você aplicar o Hadamard no primeiro qubit, lembre-se que é uma operação unitária. O 0 vai para 0 mais 1
sobre raiz de 2, logo 0 mais 1 sobre raiz de 2 vai para 0, certo? Quando você aplica o Hadamard. Operação unitária, ela vai, se aplicar de novo, ela volta, certo? Então, se eu aplicar aqui nesse primeiro qubit, vai aparecer um 0 ali. Então, o meu Hadamard aqui, aplicado no meu Psi2, ele vai ser igual. Então tinha o mais ou menos ali, vai continuar o mais ou menos 0, 0 menos 1 sobre raiz de 2. Isso se f de 0 for igual a f de 1. Tá certo? Se o f de 0 for igual a f de 1, então eu coloquei aqui em evidência o f de 0, fica esse menos 1 na frente, aparece mais ou menos aqui, e aí fica 0 mais 1 sobre raiz de 2, 0 mais 1 sobre raiz de 2. Eu aplico o Hadamard. Então, se eles forem iguais, me dá esse cara aqui. Tá certo? Então, acompanharam ou não? Pode falar. Ah. Bom, f de 0 pode ser, no caso, como você falou, 0, 1, né? Por isso... Isso, 0, 1. Aí eu estou falando que eles são iguais. Vamos supor que eles são iguais. Sabe? Pode ser os dois zeros ou os dois 1. Vai dar já mais ou menos. Hã? De fato, vai dar positivo ou negativo, essa é a evidência. Isso, não importa. Por isso que quando eu ponho menos 1 elevado a 0, dá 1. Se for menos 1 elevado a 1, dá menos 1. Por isso que aparece aqui embaixo que o mais ou menos, tá vendo? Eu não tenho certeza. Ou é mais ou é menos. Se eles forem iguais, vai dar necessariamente isso. Se eles forem diferentes, aí não vai dar isso. Vai dar uma coisa diferente. Vai ter que refazer as contas. Mas se eles forem iguais, necessariamente, ou vai dar mais essa grandeza, ou vai dar menos essa grandeza. Certo? Se eles forem iguais. Se eles forem iguais a 0, os dois, vai dar mais. Se eles forem igual a 1, os dois, vai dar menos. Certo? Por isso que esse entra mais ou menos aí. Agora eu quero que vocês mostrem o seguinte, ó, mostrem em casa. Mostre que se f de 0 for diferente de f de 1, então o Hadamard aplicado no meu Psi 2 é igual a mais ou menos 1 0 menos 1 sobre raiz de 2 é igual a isso aí. Então isso eu quero que vocês mostrem. Vocês vão ter que ir lá fazer essa conta aqui, mostrar. Então, se for igual, eu mostrei aqui que dá esse cara aqui. Se for, aqui vai aparecer com o sinal contrário aqui, ó. Aqui vai aparecer um sinalzinho aqui, ó. Contrário. Vai aparecer um menos aqui. E quando você aplicar o Hadamard, ele vai aparecer um 1 aqui. Você tem que mostrar. Vai lá, você vai ter que supor. Vamos supor que o f seja igual a 0, seja 0 e o f de 1 seja igual a 1. Vai lá e faz a conta. Beleza. Agora vamos supor o contrário. Vamos supor que f de 0 é igual a 1 e o f de 1 é igual a 0. Você vai ver que vai aparecer sempre 0 menos 1 e 0 menos 1. Façam isso para vocês entenderem. Esse algoritmo é importante porque é o primeiro algoritmo, tá certo? Vocês têm que refazer ele inteirinho para poder entender. Para você poder falar, beleza, agora está claro, tem que estar claro. Tem que fazer bem claro. E com isso aí, agora fica fácil. Ó. Como a tarefa. Ops. Pô, minha caneta tá me deixando feliz hoje, hein? Como a tarefa, apesar que meu dedo tá em cancarecos, meu dedo no canto esquerdo dela. Como a tarefa era calcular f de 0 mais
f de 1, vírgula, vemos que se f de 0 for igual a f de 1, temos que f de 0 mais f de 1 é igual a quanto? Se os dois forem 0, dá 0. Se os dois forem 1, dá 0 também. Então, a resposta é 0. Se f de 0 for diferente que f de 1, temos que f de 0 mais f de 1 é igual a 1. Se o 1 for 0 e o outro for 1, dá 1. Se um for 1 e o outro for 0, dá 1 também. Então veja que a ideia para responder a pergunta do cara era basicamente descobrir se eles eram iguais ou diferentes, os f de zeros. Se eu soubesse que eles são iguais, a resposta da soma módulo 2 é 0. Se eles forem diferentes, a resposta da soma módulo 2 é 1. Classicamente, para você saber se eles são iguais, o que você tem que fazer? Tem que calcular o f de 0 e calcular o f de 1. Não tem como você fazer isso automaticamente, sem saber, para saber se eles são iguais ou diferentes. Certo? Tem que calcular os dois. Quanticamente, você faz esse algoritmo e agora você faz o quê? Agora você vem, ó, e mede o primeiro qubit. Se der 0, eles eram iguais. Se der 1, eles eram diferentes.